Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga. Seja muito bem-vindo à nossa 12ª aula sobre o breve catecismo de Westminster da Escola de Discípulos. E vamos então à nossa 12ª pergunta. Que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Vamos à leitura de dois textos para entendermos um pouco mais essa pergunta. Primeiro, Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 28. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Bom, quando Deus criou o homem, ele fez um pacto de vida com esse homem, com a condição de perfeita obediência, proibindo o homem, Adão e Eva, de comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob a pena de morte. Veja, nós precisamos entender algo muito importante a respeito desse ponto doutrinário. Primeira coisa, que Deus ele fez um pacto bilateral com o homem. Ele fez um pacto bilateral com Adão e Eva, onde Deus iria abençoar o homem e o homem renderia obediência perfeita a Deus. Nas Escrituras nós encontramos dois pactos importantes, ou talvez nós poderíamos classificar como os dois mais importantes: o pacto das obras, feito com Adão e Eva, e o chamado pacto da graça. Pacto, aliança, você pode chamar como você bem achar melhor. Então o pacto das obras, ele requeria a perfeita obediência do homem, e em troca, por assim dizer, ele receberia então a vida e a abundância. Já no pacto da graça, nós vivemos pelos méritos de Cristo. Agora vamos entender o porquê de tudo isso. Quando Deus ele cria um homem, Deus ele criou um homem em perfeito estado, sem mácula, sem pecado, sem corrupção. Entretanto, precisamos entender que quando o homem desobedece a Deus, quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele peca. E com isso, Deus então amaldiçoou o homem com as penalidades desse pacto. Ora, se o homem obedecesse, ele teria vida. Se o homem desobedecesse, ele seria punido com a morte. E foram feitas então várias punições. E o resultado final é a morte física do homem, além da morte espiritual. Agora, se num dado momento, antes da queda, antes do pecado, o homem poderia obedecer a Deus perfeitamente, agora com a queda, com o pecado, o homem está inclinado ao pecado. E por mais que ele se esforce, por mais que ele deseje, por mais que ele busque, ele não consegue abandonar o pecado, ele não consegue mais obedecer a Deus perfeitamente. Por isso ele não consegue mais viver pelo pacto das obras. Providenciou Deus então o pacto da graça, aonde nós recebemos os méritos de Cristo sobre as nossas vidas. Ou seja, quando olhamos para nós e quando nos achegamos a Deus, rogamos assim: Senhor, não olhe para as minhas obras, não olhe para o meu pecado, olhe para aquilo que Cristo fez em meu lugar. Então, queridos, o que nós aprendemos com essa doutrina? Duas coisas importantes. A morte veio pela quebra do pacto das obras por Adão, o nosso primeiro representante. Adão, ele representa toda a humanidade caída. Em segundo, a vida vem somente pelo cumprimento do primeiro pacto.
E o cumprimento conquistado foi por Jesus Cristo, não por mim e por você. Então agora, em Jesus, no pacto da graça, nós recebemos os méritos da obra de Jesus Cristo, ou seja, em Jesus nós somos cumpridores de todos os mandamentos de Deus. Viva em Cristo, viva por Cristo. Deus abençoe a sua vida.